Boa noite, nós somos a equipe Atenas, do nosso projeto é o Vitaltech, e essa é a entrega da nossa unidade 3. Bom, basicamente o foco da unidade 3 era corrigir as issues, né, as pendências da unidade 2, realizar as sprints 2 e sprint 3, fazer essas entregas e já ter eh, feedback para o cliente e coisa para mostrá-lo rodando localmente, né? E vamos lá. O que aconteceu? Quanto ao percentual de execução, falando do que a gente fez, algumas alterações que a gente fez, por exemplo, das issues que a gente teve foi visual do Story Map, onde a gente corrigiu. Quanto ao percentual de execução do projeto e das sprints, aqui em cronograma, a gente consegue mostrar melhor o que aconteceu. Perfeito. Esse era o nosso cronograma antigo, basicamente, com as datas previstas, a princípio aqui, com mais ênfase na Sprint 3, começando dia 31 e terminando dia 13, né? A Sprint 2 que foi concluída tudo certinho, e a Sprint 4, né? Que seria para a próxima unidade, mas começando dia 14 e terminando dia 27. Ok, porém houve um débito técnico devido à sobrecarga de atividades, outras disciplinas e tudo mais, que a gente não conseguiu concluir a Sprint 3. Então a nossa entrega ficou sendo Sprint 2 é, e resolução das issues. Dessa forma, a gente teve que fazer um novo cronograma depois desse débito técnico. E as alterações a gente fez basicamente nas datas da Sprint 3 e 4. É, como pode ver aqui, a Sprint 3, então, ela começaria na data de início da Sprint 4, iria até metade do que a gente tinha da Sprint 4. E a Sprint 4 começa então na metade da antiga Sprint 4 e vai até o final da Sprint 4. Assim, a Sprint 5, 6 não são comprometidas, mantém o mesmo cronograma. é, E quanto à execução geral do projeto, né? Por ter já feito toda a parte de documentação, que seria a nossa Sprint 0, ter feito já Sprint 1, Sprint 2 e tá faltando só da Sprint 3 em diante, a gente tem que, em consenso do grupo, a gente já concluiu 43%, né, do projeto. Pra... Certo. Continuando, então, com base nas entregas que a gente fez, eu vou mostrar a minha tela aqui para trazer as evidências do produto, rodando em localhost mesmo, com base nas histórias de usuários que a gente definiu ali na Sprint 2, mas que também foram, de certa forma, validadas pelo cliente, mas que será melhor explicada pelo Matheus futuramente. Esse aqui é o nosso produto em desenvolvimento, essa aqui é a tela de login principal, que também foi criada e baseada completamente no nosso protótipo de alta fidelidade. Essa tela tem as seções de login com cadastro para gestor e cuidador. Se eu digitar a senha errada, ele aparece uma mensagem de erro genérica para poder não identificar se foi de login ou de senha mesmo. Após acessar essa página, a gente cai nessa página inicial, que é o painel de residentes. Como a tela está um pouco menor para ver, só para exemplificar que a gente criou o sistema totalmente voltado para tablets, que foi uma das necessidades do cliente. Então, é, não faz muito sentido desenvolver algo voltado para computador, porque ele justamente traz a questão de um prontuário digital. Dentro dessa sessão serão desenvolvidas outras sessões, que também está baseada ali na história de usuários. Aqui a gente tem o botão de adicionar
um novo usuário com essas informações de nome completo, login, no caso o login do usuário, no caso o cuidador, por exemplo. Então só quem pode fazer esse cadastro de informações é o gestor mesmo, que foi também uma necessidade apontada pelo cliente. Então ele pode selecionar se é o cuidador, se qual equipe faz parte, se é o cuidador mesmo. E também adicionar um outro gestor caso haja necessidade. Aqui na parte da equipe multidisciplinar tem as opções de preenchimento. Aqui é o novo residente, então essas informações foram também levantadas com base nas fichas que eles costumam usar do login. A gente tem aqui o funcionamento da parte da API também, então todas as informações que eu digitei lá, ele aparece aqui. Aqui a gente tem um exemplo de cadastro de informações de perfis de usuário, que talvez eu não tenha mostrado, mas eu posso mostrar aqui novamente. Então, essa é a tela da administração de perfis. Aqui pode deletar os perfis que tem acesso ou editar, mas essa função vai ser melhor implementada nas próximas sprints. Esses usuários que já foram testados pela equipe também aparecem aqui nessa seção. Alguns foram apagados também, mas esse aqui, digamos que é o banco de dados local, de certa forma. Isso permite também a gente conseguir fazer a viabilidade da questão de ser offline. E passo a palavra para o Enzo. Bom, agora eu vou falar um pouco da evidência dos processos de execução. E como o nosso projeto também é baseado no Scrum XP, a gente tem que se adequar corretamente a essas partes de essas questões de cerimoniais que a gente tem que ter a cada sprint. As sessões da entrega 3 estão documentadas, a gente conseguiu executar até a parte da Sprint 2. Como fora citada, a Sprint 3 ela ficou em débito técnico. Outras pendências e não houve uma clareza muito boa na organização. Mas também a Sprint 2 ela foi concluída com sucesso. Temos essa questão. Esse objetivo do sprint foi definido e o fluxo demonstrável também foi, foi colocado logo no início. Também tem os critérios de aceitação por sprint, o Definition of Ready aplicado e também uma análise investe por funcionalidade. Isso aqui são algumas das cerimônias que a gente tem aqui documentado. A gente tem também na Sprint 3, mesmo que a gente não tenha realizado, a gente realizou uma retrospectiva. Colocamos também alguns pontos a serem melhorados no plano de ação para a Sprint 4. E aqui isso vai ser mais documentado conforme a gente vai evoluir no projeto e poder quitar esse débito técnico. E também falando um pouco da questão do feedback de correção, a partir do documento que nos foi enviado, aqui, nós atualizamos o nosso Dory Dodge. Alguns comentários o feedback trouxe alguns comentários e realmente concordamos que por expressões como dúvidas abertas ou comentários desnecessários ou testes suficientes dificultavam a verificação objetiva do que estaria feito ou estaria pronto. Então a correção ela foi reescrever os critérios para que eles pudessem ser mais claros, mas também sem quebrar a rastreabilidade. Muito disso também foi feito com a questão dos requisitos levantados pela equipe Kratos, como o requisito número 4, o requisito número 6, e também
o requisito funcional número 15. Isso aqui são alguns requisitos que eles declararam, eles mensuraram e também aplicaram rigor técnico. Então agregou bastante para poder reescrever os nossos requisitos, mas também sempre mantendo uma boa rastreabilidade para poder ser aplicado a cada sprint e a conectar a cada história de usuário. Em requisitos funcionais também, eles comentaram sobre a questão de mensurabilidade, como o RNF02, que foi ajustado para ter uma validação para expansão de usabilidade, com domínio pelo menos 80% dos itens avaliados como claros. Isso ajuda bastante para a gente poder rastrear os nossos requisitos. Na questão das user stories também, aqui a gente ajustou uns critérios como a user stories 04, a 05, 012, 13 e a 15, mas a gente também manteve os mesmos critérios para também não quebrar a rastreabilidade. O S09, ela não foi colocada, ela não foi iterada porque ela já estava concluída na sprint 2, então a gente preferiu manter ela do jeito que está. Então isso, eu vou passar a minha palavra agora, eu vou parar de compartilhar. Sim, dá para ver. Eu vou falar um pouco de prototipagem. Apesar do Alberto já ter mostrado o software funcionando, eu acredito que seja até um tipo de evidência para a gente mostrar que vemos cumprindo o que tem sido planejado, principalmente nessa Sprint 2. Então, a documentação dos protótipos vai ter como objetivo registrar visualmente a interpretação dos requisitos levantados, permitindo verificar se a solução está alinhada com as necessidades do cliente. Então, primeiramente, a gente teve um wireframe disponibilizado pelo cliente. Então, ele nos disponibilizou essas 4 telas. A primeira sendo uma tela inicial, onde encaminharia para outras telas. Então, a gente teria a tela 1, tela 2, ele deixando muito claro sempre que a gente tentar o mínimo de cliques e o mínimo de digitação. E a partir disso, a gente desenvolveu esses protótipos. Então, tem a tela de login, a tela administrativa, como o Alberto já tinha mostrado, funcionando, então com gestor, equipe, cuidador, o painel de residentes, podendo ter uma visão de cada área, os registros, o registro de sinais vitais e a rotina assistencial, medicamentos e o feedback de sucesso. Além disso, a gente também teve uma prototipagem do cadastro de tanto de usuário quanto de residente, que inclusive já foi implementado nessa Sprint 2. Bom, basicamente, fechando tudo, a gente teve essa questão do débito técnico, né, que a gente já falou, mas a gente conseguiu sim implantar as alterações, conseguiu sim implantar o que foi proposto da Sprint 2, funcionando, rodando localmente, e a gente até, né, teve um feedback do cliente, que a gente mostrou para o stakeholder, como é que ficou, e para ele testar, ele testou e respondeu um formulário, né, avaliando, dando a opinião dele como ficou. Então aqui a gente tem um registro, né, do formulário com a resposta dele, que ele gostou também, né? É importante ressaltar isso. Então fica basicamente isso, né? A nossa lição assim aprendida da unidade, que é sempre bom ressaltar, é que a gente precisa tomar um pouco mais cuidado ali com os prazos, por mais que esteja ao olhar do cliente, do stakeholder, uma entregando um produto que ele está gostando, a gente precisa se atentar tanto com os nossos prazos relacionados com a disciplina, em relações também com outras demandas da faculdade,